Bom dia, boa tarde a todos que está assistindo em diversos horários, né? Então hoje, vamos começar um curso, deixa eu voltar aqui. Vamos começar um curso para quem quer ingressar nos institutos federais. Então, né, a nossa primeira aula é um curso de matemática básica. Mas vocês vão ver que não é tão básico assim, né? Então, o curso altamente complexo. Vamos pegar as melhores questões. Eu sempre vou deixar um e-mail. Não sei nessa aula tem, mas eu vou deixar o e-mail. Se vocês tiverem dúvida em qualquer questão, pode mandar através de e-mail, né? Ou através do WhatsApp também. Questões. E aí a gente vai fazendo um curso bastante complexo voltado para as necessidades realmente do aluno. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre a introdução na teoria dos conjuntos. É uma aula teórica, né? Uma aula teórica e depois a gente vai para uma parte mais questões mesmo, tá certo? Esse curso vai ficar completo, né? Acredito que vai ficar completo e vai estar divulgado aí nas plataformas como a Hotmart e as outras, ok? Vamos lá para a aula. Então, na teoria dos conjuntos, a gente começa pensando isso daqui, ó. O que é um conjunto? Na matemática, não existe uma definição formal ainda do que é conjunto, mas a gente tem uma ideia, né? Uma ideia do que é conjunto, que é a união de coisas. Eu posso ter um conjunto de lápis, posso ter um conjunto de carta. A gente pensa uma pessoa que gosta de colecionar moedas, então um conjunto de moedas. Então a gente tem essa ideia do que é conjunto, é agrupar coisas. Então isso aí seria conjunto, tá? Quando a gente vai aprofundando mais, tudo que forma o conjunto, por exemplo, um conjunto de cartas, as cartas são o que? São os elementos. Perfeito? A gente tem conjunto de números, conjuntos numéricos, que a gente vai ver, conjunto de letras. Então essa que dá a ideia de conjunto, tá certo? Aí, ó, a gente tem uma teoria, chamar um conceito de pertence. O que é uma pertence? O conceito de pertencer, né, procura relacionar um elemento com um conjunto, tá? Quando a gente fala pertence, algo pertence a alguma coisa. Então esse pertence eu vou relacionar o elemento ao conjunto, certo? E a gente tem um símbolo para relacionar isso, ó. A gente chama esse símbolo, tipo esse Ezinho aqui, ó, com esse outro Ezinho aqui. Isso aqui é pertence, isso aqui não pertence. E aí muita gente pergunta, professor, onde é que eu uso pertence e onde é que eu uso não pertence? Pertence e não pertence, a gente vai usar sempre de elemento aqui, ó, para conjunto. Sempre que eu vou relacionar um elemento para um conjunto, eu vou usar pertence ou não pertence. Tá, beleza? Ok, tudo certo. Então, ó, vamos ver como é que fica isso. Imagina agora que eu tenho um exemplo aí. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui um conjunto de... Imagina agora que eu tenho aqui, ó, um exemplo, um conjunto M, que esse conjunto M é formado por esse elemento 2, 4, 6, 8 e 10. Complete com pertence ou não pertence. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que eu vou usar pertence ou não pertence quando eu estou relacionando elemento para o conjunto. Ok, tudo certo. Então, ó, se a gente pegar aqui, o 2 pertence ao conjunto M, né? O 5 não pertence, ó, que se aqui eu não tenho elemento 5, então o 5 não pertence ao conjunto M. O 10 aqui, ó, o 10 está aqui dentro do conjunto M, então o 10 pertence ao conjunto M. Brasil pertence ao conjunto M? Não, o Brasil não pertence ao conjunto M, certo? Então aí a gente já aprendeu, sempre que a gente estiver relacionando pertence ou não pertence, eu vou relacionar sempre de elemento para conjunto. Ok, pessoal, até aí é tudo certo, né? Vamos lá, vamos continuar. E aqui, ó, subconjunto. O que é subconjunto? Um conceito que eu dou que é subconjunto, quando a gente entender o que é subconjunto,
é o subconjunto, é os conjuntos. Vamos lá, na conceito, para a gente entender, os conjuntos menores que estão dentro do conjunto maior. Ou seja, esse conceito estabelece uma relação entre os dois conjuntos, pois dos conjuntos, conjunto A e conjunto B, dizendo que A é subconjunto de B. Se cada elemento do conjunto A também é elemento do conjunto B. Ou seja, quando a gente vai explicar o que é subconjunto, tudo que estiver dentro do conjunto maior, eu chamo de subconjunto, certo? Então, ó, como é que a gente pode ver isso? Ó, agora eu tenho que o conjunto A, né, está contido no conjunto B. Lembra que eu falei agora para vocês que pertence e não pertence, eu uso sempre de elemento para conjunto. Agora eu tenho outro símbolozinho aqui, ó, que é conhecido como está contido. Está contido, sempre vou usar de conjunto para conjunto. Ih, professor, e agora pegou? Não, só é a gente pensar. Se eu tiver elemento para conjunto, é pertence e não pertence. Se eu tiver conjunto para conjunto, é está contido. E se eu passar um tracinho aqui, ó, nele aqui, significa não está contido. Beleza? Então, para ser subconjunto, o conjunto A tem que estar contido no conjunto B. E aí, tudo certo? Então, aqui, ó, eu tenho o conjunto A, certo? E o que estiver dentro do conjunto B são os subconjuntos. Ok? Vamos colocar um exemplo disso daí? Eu tenho aqui o mapa do Rio Grande do Norte, né? O mapa do Rio Grande do Norte. E os estados que estão dentro do mapa do Rio Grande do Norte, isso aí são os subconjuntos, certo? Olha, eu tenho um mapa, para a gente entender mais, eu tenho um mapa do Brasil. Então, o mapa do Brasil é um conjunto dos estados dos estados do Brasil, e cada estado desse seria um subconjunto. É como se aqui tivesse um conjunto maior. Se a gente pegar aqui, ó, isso aqui é um conjunto maior, e o Rio Grande do Norte está dentro do conjunto maior, seria um subconjunto. Beleza? Então a gente tem essa relação. Sempre, para a gente tiver relação de inclusão, professor, o que é a relação de inclusão? Dizer que um conjunto está dentro do outro. Sempre que eu tiver isso, quando a gente relacionar um conjunto, né, utilizando o símbolo de está contido ou não está contido, eu vou relacionar isso entre conjunto, né, que eu acabei de falar. Por exemplo, olha só, o número 1, 2 e 3 está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 4, 5 e 6. O que é que eu estou dizendo? Percebe que eu estou relacionando conjunto e conjunto aqui, ó, não é elemento. Se fosse um elemento aqui, eu ia colocar pertence ou não pertence. Ou seja, eu estou dizendo que o conjunto 1, 2 e 3 está dentro desse conjunto maior. Então, vou usar está contido, tá? Mas eu posso dizer também aqui, ó, o 1, 2 e 0 não está contido no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que eu estou dizendo não contido? Porque o 0 não está nesse conjunto maior. Então, isso é uma relação de inclusão. Já que a gente, como é que eu posso relacionar os conjuntos numéricos? Então, a gente já aprendeu. Eu relaciono pertence e não pertence, elemento e conjunto. Está contido e não está contido, conjunto e conjunto. E agora vamos para uma ideia de igualdade. Ou seja, dois conjuntos A e B são dito igual quando possuem exatamente os mesmos elementos. Quando a gente tem essa ideia de que é uma igualdade, uma coisa é igual a outra. Se o conjunto A, os elementos do conjunto A for o mesmo do conjunto B, então a gente dá essa ideia de igualdade. Vamos ver um exemplo disso, né? Então eu tenho que o conjunto A, que é o conjunto A 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B 2, 3, 4, 1 e 0. Então eu vou dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Como é que muitos alunos veem e dizem assim, não, professor, mas aqui começou com 0, e aqui começou com 2. Mas você percebe, 0 está aqui e 0 está aqui. A ordem que está dentro do conjunto não vai importar. Porque conjunto é como fosse coisa, se fosse carta. A ordem que tivesse essas cartas aí não vai importar. Então, 0 está aqui
Um tá aqui, tá aqui. O 4 tá, tá. O 3 tá, tá. E o 2 também, ó. Então, o que tem no conjunto A, o mesmo elemento que está no conjunto A, também está no conjunto B. Então, se isso acontece, o que é que eu vou dizer, né? Se isso acontece, eu vou dizer que esses conjuntos são um conjunto, a igualdade, ocorreu uma igualdade de conjunto. Conjunto vazio, como todo mundo sabe, é aquele conjunto que não tem nada, tá? Então eu posso fazer um conjunto vazio, né? Um conjunto que não tem elemento. Os conjuntos vazios, eles podem ser representados assim, ó. Tá? Eu posso fazer o conjunto A, ele pode ser representado assim, ou ele pode ser representado só assim, ó. Pessoal, observação, nunca assim. A vai ser igual, abrir, parente, vazio, assim. Isso aqui não pode, isso aqui é um conjunto unitário. Se a gente colocar esse conjunto assim, ó, entre chave ou assim, assim não. Assim existe? Existe, mas é conjunto, não é vazio. Ele pode ser unitário. O que é que eu estou dizendo aí? Que o conjunto vazio faz parte do conjunto A. Então ele passa a ser, o conjunto vazio passa a ser um elemento. Então, certo? Esse aqui é o conjunto unitário. Certo? Conjunto unitário só tem um único elemento, e o conjunto universo corresponde ao conjunto ao qual pertencem todos os elementos que fazem parte do nosso estudo. Então, quando todos os elementos é um conjunto universo. A gente sempre diz que o conjunto dos números reais, né, é o conjunto universo. Tá certo, pessoal? Parte muito simples. Ou então, quando a gente tiver fazendo conjunto das partes. Ó, conjunto das partes é um conjunto formado por um subconjunto, que é tudo que está dentro do conjunto A. Ou seja, o conjunto parte A é igual x pertence a o conjunto X que pertence a A. Coloquei pertence porque eu estou relacionando ao conjunto A, uma parte do conjunto A, certo? Aqui, ó, vamos ver essa parte. Exemplo, o conjunto parte dos conjuntos abaixo. Então, tem o conjunto A, que esse conjunto A ele é formado por 0, 1. Então, tem dois elementos aqui, certo? Sabendo disso, qual é o conjunto parte? Qual é o subconjunto? Estou falando conjunto parte, estou falando o subconjunto desse conjunto. O primeiro é o conjunto vazio. O segundo é o 0. O terceiro é o quê? É o 1. E agora, e o outro? E o último, qual que é? É ele mesmo. Certo? Então, isso aí são os conjuntos partes. E eu tenho já o conjunto B. Eu tenho 0, 1 e 2. Os conjuntos B será que? Qual que seria? Primeiro é o conjunto. O primeiro é sempre assim, ó. O subconjunto é vazio, 1, 2, 3. Olha, 1, 2, 3, ó, 0, 1, 2, 3. Depois vai pegar isso aqui, ó, o 0 com 1. Ó, então o outro conjunto é 0 e 1. Como é que a gente faz isso? Ó, vamos voltar aqui para a gente entender. O conjunto aqui é 0, 1 e 2. Primeiro é sempre, então se eu fazer o subconjunto desse conjunto, desse conjunto aqui, primeiro é o conjunto vazio, sempre. E depois, é só repetir, ó, 0, 1 e 2. E depois eu vou juntando, ó, 0 com 1, 0 com 1. Depois, olha, 1 com 2, 1 com 2. E agora, depois, 0, olha, 0 com 2. E depois, 0 com 1. Pronto. E depois é ele mesmo, 0, 1 e 2. Então é assim que a gente faz, né? Então é assim que a gente faz todos esses subconjuntos, né? Depois é ele mesmo, 0, 1 e 2. A gente precisa juntar 0 e 1, depois 1 e 2, e depois o outro, 0 e 2, e depois é ele mesmo. Pronto. Você vai juntar, tipo, como a gente faz fatoração, né? Agrupando por 2 e 2, por agrupamento. Ok? E a propriedade importante que eu tenho é o seguinte, olha, conjunto vazio pertence, ó, né? Que o vazio, elemento vazio pertence a A, né?
Sabendo disso, como é que eu vou saber quantos elementos tem determinado conjunto? Eu tenho um elemento A, como saber quantos elementos tem em um determinado conjunto? É fácil. 2 elevado a n. N é o que? É o número de elementos. Ah, professor, eu fiz aqui, eu acho que eu errei. Vamos ver. Pensar isso aqui. Eu acho que eu errei. Então vamos pensar o seguinte. Vamos fazer um conjunto aqui, ó. Um conjunto A. Esse conjunto A, vamos colocar 1, 3, 4, 5 e 6. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Então, o primeiro elemento, a gente faz como? Primeiro é o 0, subconjunto. Segundo, o 1. Mas eu não quero fazer todo. Segundo é o 2. O do outro é o 3. Primeiro a gente faz assim. E depois vai juntando de um por um. E depois que eu terminei de fazer tudo, será que realmente eu acertei? Como é que eu faço? Eu pego isso aqui, essa formulazinha aqui, ó. Tem questões assim muito no IFRN. 2 elevado a n. E vai ser igual, ó. 2. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5 elevado a 5. Tá aí. Quanto é 2 elevado a 5? Então 2 elevado a 5 é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Né? 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá aí. 32 elementos ia ter aí. Beleza, pessoal. Não é fácil isso aí, né? Beleza. É bem simples, né? Isso daí. Então, se eu quero saber, será que eu acertei, né? Fazer o subconjunto na hora de uma prova, né? Então, só a gente fazer isso aqui, ó. 2 elevado ao número de elementos. Não tem como errar. Então, tem que ter aqui, no final, quando você fizer aqui, você tem que ter 32 subconjuntos. Você pode até treinar isso, né? Depois. Ok? Vamos lá. E aí eu tenho algumas operações com conjunto. Pessoal, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui cai em prova. Ó, a gente tem algum símbolo. Olha, união. Quando a gente está falando em união, é unir tudo. Então, eu tenho um conjunto e o símbolo é assim, ó. Olha, o símbolo é esse daqui. Eu tenho o seguinte, que A é unido B. Ou seja, todos os conjuntos de A X pertencem a X. O conjunto de X, o elemento de X pertence a X, que pertence a A. Ou seja, todos os elementos de A é união com o elemento de B. Como é que a gente pode ver isso? Deixa eu ver. Como é que a gente pode ver isso? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu tenho aqui um conjunto. Eu tenho aqui outro conjunto. Eu tenho aqui o conjunto A. E eu tenho aqui o conjunto B. Então aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4. Então quem é o conjunto A união B? O conjunto A união B é isso tudo. É 1. É 2. Certo? É 3. É 4. É tudo. Por isso que é união. Beleza, pessoal. Não é fácil aí. Ok. E agora, se eu tenho aqui interseção, né? Interseção. Quando a gente está falando de uma interseção, é o que tem em A e tem em B ao mesmo tempo. Por isso que tem, ó, é o que tem em A e o que tem em B. Como é que a gente pode ver isso? Imagine aqui, ó. Deixa eu voltar. Opa. Imagine aqui que eu tenho um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. O conjunto A aqui e o conjunto B aqui. Imagine que aqui eu tenho 3, 1, 4, 5, 6 e 7. Então, que eu pegar a interseção, o que é que eu quero com a interseção? Interseção é o seguinte. Olha só. Interseção tem. Tem a interseção de A, interseção B. É o que tem em A e tem em B ao mesmo tempo. Então, quem é que tem em B, A e B é 5 e 4. Então, 5 e 4 está dentro de A, está dentro de B também. Ok, pessoal. Muito simples, né? E aí vamos para outro. Diferença de conjunto. B menos A. Então, o que tem em B que não tem A. Como é que a gente pode fazer isso? Imagina que eu tenho um conjunto. Aqui, ó. Um conjunto A. E eu tenho aqui um conjunto B.
Como é que funciona isso? Aqui eu tenho 7, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ó, olha, se eu quiser fazer, presta atenção essa parte aqui, que essa parte aqui cai em prova. Se eu tenho A menos B, é o que tem A que não tem B. É como eu tenho subtraindo um do outro. E como é que fica isso? A menos B. Quem é os elementos que tem A que tem B, que não tem B? 7 e 2. E aí, tudo certo? Se tivesse assim, ó, olha, ao contrário, B menos A. É os elementos que tem B que não tem A. Ou seja, é 4, 5 e 6. São os elementos que tem B que não tem A. Entenderam, pessoal? Isso aí fica bastante simples, né? Estudar essa matéria, eu vou deixar um PDFzinho sobre isso daí. Para vocês depois, questões, fazer bastante questões sobre isso daí. Certo? Vamos lá. E aí eu tenho, isso que eu fiz, esse círculo, são chamados de diagrama, né? Diagrama de Venn, tá? Aí são diagrama de Venn, né? A gente fazer isso aqui, a interseção, essa parte mais curta, e aí a gente pode fazer diversas situações nessa parte aí. Primeiro, ó, isso aí é um conjunto que é um conjunto união. Olha, tô unindo tudo, ó. É um conjunto união que eu acabei de falar para você. Então A, né, está unido em B. União é como se fosse a letra U, ó, para cima. Isso é um conjunto união, certo? Essa parte do meio aí, ó, que eu estou colocando, ó, é o que tem A e tem B. Olha, é a interseção, sempre está no meio a interseção, certo? Ok. Aí isso aqui, ó, que tem B que não tem A, essa partezinha aqui, todinha aqui, ó, olha, é a diferença que tu acabou de ver, certo? E isso aí, ó, é B menos A. Acabei de falar isso aí para vocês com número. Ok, pessoal. Um exemplo aí, ó, para a gente fazer. Vamos fazer um exemplo. Sempre um exemplo é muito bom. Como é que cai uma questão dessa para a gente saber, para a gente fazer direitinho e tirar todas as dúvidas, não é isso? Então tem o conjunto A 0, 1, 2, 2, 3 e 4 e o conjunto B está aqui, ó, 0, 2, né, 5 e 6. Encontre A interseção B, A união B e A menos B. Como é que a gente pode fazer isso? A interseção é o que está no meio. Então a gente começa, sempre que a gente vai fazer um conjunto desse, a gente começa a colocar aqui, ó, no meio, olha, aqui, né? No meio aí eu tenho o que? Deixa eu voltar aqui. No meio aí 0 e 2 é a interseção. Por que, pessoal, a interseção? Porque 0 tanto tá no conjunto B como está no conjunto A, então ele vem aqui para o meio, é uma interseção. O 2 ele também, ó, está tanto tem no conjunto B como tem no conjunto A, então ele vai para o meio aqui porque é uma interseção, porque é o elemento que está nos dois conjuntos. Sendo assim, agora a gente vai pôr os outros elementos, né? Vamos colocar os elementos aí do conjunto A. Conjunto A 1, 2 e 4. Professor, e o 2? 2 já está aqui, ó. Vamos colocar o elemento do conjunto B, né? 5 e 6. Professor, e o 0 e o 2? Já está aqui, ó. É assim que a gente monta os conjuntos no diagrama de Venn. Certo, pessoal? Ok. E aí, então, vamos passar. Opa, vamos voltar aqui. Se eu tenho aqui, opa, esqueci de fazer isso aqui. Quem é a interseção B? Então a interseção B é quem? É 0 e 2. A união B. A união B é tudo. Então quem é usar a união B? É 1, 3, 4, 0, 2, 5 e 6. Professor, não colocou em ordem? Não vai ter problema. Não precisa colocar os conjuntos em ordem. Quem é aqui A menos B? É 1, 3 e 4. Tá aí. Respondemos o exercício fácil. Certo, pessoal? Vamos lá. Vamos ver um problema aí. Olha só, um problemazinho. Um problema com operação de conjunto. Numa sala de aula, olha,
a 85 alunos que joga basquete. Olha, 75 joga futebol. 17 alunos, 17 praticam as duas atividades, basquete e futebol. Percebe que quem faz as duas modalidades aí já é a interseção. Quantos alunos foram pesquisados sabendo que todos optaram pelo menos por um ou dois esportes? Eu quero saber quantos alunos foram pesquisados. Preste atenção o que é que está dizendo aí. Vem para cá. 85 alunos jogam basquete, 75 futebol e 17 jogam tanto futebol como basquete, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente faz aqui, ó. Aqui no diagrama de Venn é a parte dos alunos que joga basquete e aqui é a parte dos alunos que joga futebol. Vamos começar por aonde, né? Vamos começar pela interseção, né? Vamos começar pela interseção. A interseção aqui, olha, é quanto? A interseção aqui é 17. Tá aí. 17, certo? E agora, como é que eu faço agora, né? A interseção aí é 17. E agora eu vou colocar 80 e 5 aqui, que joga basquete, ó, não é isso? E 17 aqui. Não, pessoal, não posso fazer isso. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó. Esse daqui tanto joga basquete como joga futebol. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar 85 diminuir de 17. Se eu não fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou contar quem joga basquete duas vezes. Porque esse 17 aqui, ó, eles estão jogando as duas modalidades. Então, eu tenho que fazer isso, né? Então, eu tenho que fazer agora 80. Quanto é que dá? 85 menos 17. Quanto é 85 menos 17? 68. Então aqui eu vou colocar, olha, 68. E agora, o outro aqui, ó, quem joga futebol? 75 alunos. Se 75 alunos jogam futebol, então vou pegar 75 e vou diminuir de quanto? De 17. Tá? Então, vamos fazer 75 menos 17, você pode fazer aí para mim, né? Vai dar quanto? 58. Depois corrija aí. Então a gente faz assim. Beleza? Ok? Então aqui a gente tem, ó, com duas modalidades, mas a gente pode também ter com três, um diagrama de três, ó. Olha, ou seja, aqui poderia ser o conjunto A, futebol, aqui poderia ser o conjunto B, basquete, e aqui poderia ser o conjunto C, tênis, certo? A gente pode ter um diagrama de Venn com três modalidades, certo? Só fiz os valores diferentes aí, mas aí tá tudo certo, certo? Ou seja, como é que a gente pode ter isso aí, ó? Então é o diagrama de Venn. Observe isso aí e responda o que? Vamos responder, né? Quem é o conjunto A? Quem é o conjunto A aqui, né? Quem é o conjunto A? Quem é o conjunto B? Quem é o conjunto C? A gente pode responder quem é o A aqui, ó. Quem é o A? O A é 0 e 1. Quem é o B? O B é essa parte aqui, ó. Ó, é o B isso aqui, ó. O B é 6, olha. O que está dentro do conjunto 6, ó. E 7. Quem é o C? O C aqui, ó, é 8 e 9. Olha. Certo. Agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Quem é a interseção B? Certo? União B, interseção C. Como é que quando o aluno chega aí pergunta, como é que a gente resolve isso, professor? Que aí agora complicou. A gente segue aquela regra de aritmética. A gente resolve primeiro o que está dentro de parênteses. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Primeiro a gente vai resolver quem é aqui, ó. Quem é A interseção B. Eu estou falando, estou referindo só a dois conjuntos. Conjunto A e o conjunto B. A interseção B. Quem é a interseção? Ó, professor, quem é a interseção B? Quem é que está dentro? Quem é que está dentro de A e de B ao mesmo tempo?
quem está dentro de A e quem está dentro de B ao mesmo tempo é 3. Tá aí. Então resolvemos essa parte. Agora vamos resolver essa parte aqui, ó. Quem é B, interseção C. Quem é B, interseção C? E agora a gente vai ver aqui, ó, B, interseção C. Quando eu estou falando de B, interseção C, é o que tem dentro de A e o que tem dentro de B, né? É o que está nos dois conjuntos. Então, se você observar aqui, ó, o conjunto B está aqui e o conjunto C está aqui. Quem é o elemento que está entre o conjunto B e o conjunto C? É o 5. Certo? Percebe que a gente acabou de fazer agora. A gente já resolveu o que está dentro dos parentes, aqui e aqui. E agora o que é que eu quero? Ó, isso unido a isso. Então eu quero 3 unido a 5. Então já sei que o conjunto aqui, ó, agora só é unir, ó, é tudo, ó. Então seria o que, ó? 3 e 5. Percebeu, pessoal, como isso é fácil? Isso é muito simples, muito simples. Vamos agora para o outro. Vamos lá. Primeiro vamos resolver o que está dentro de parente. Então eu tenho aqui, ó, A, interseção C. Opa, interseção C. Vamos para aqui, ó, A, interseção C. O conjunto A está aqui. Quem é o conjunto C? Está aqui. Quem é a interseção? É 4. Então aqui eu sei que a interseção é 4. Tá aí. Estou colocando entre parênteses, mas não precisa não. Não estou entre chave, mas não precisa não. E agora união a quem? União a B. Quem é B? B está aqui, ó. É 6 e 7. Então, fazendo isso aqui, eu tenho qual que é o... Eu tenho que a interseção é 4. E quem é a união? O que é união B? Quem é B? 6 e 7. Então, ó, 6 e 7. Tá aí resolvido os cálculos de forma bastante simples, né? Conjunto bastante simples. Tem mais questões, mas com essa teoria que eu estou dando aí, você faz diversas questões. Vamos lá, vamos continuando. E aí a gente tem algumas questões aí, ó. Dado o conjunto A 0 e 1, B 0, 2 e 4, C, que seria o 0, 1, 2 e 3, classifique verdadeiro ou falso para cada afirmação. E a primeira eu tenho aqui, ó, A pertence, né, ao conjunto, pertence não, está contido, ó, né? A está contido ao conjunto B. Isso é verdadeiro? Isso é falso? Como é que a gente pode saber disso aí? Vamos lá. Vamos perceber. Isso aqui. Opa, vamos lá. Tá saindo aqui o... Peraí, rapidinho, deixa eu voltar. Pronto. Isso aqui, ó, conjunto e conjunto. Então, isso aqui, ó, A está contido no conjunto B. Vamos ver que tá. Vamos ver que está. Então, 0 está. 1 está. A não está. Então, tá, isso aqui é falso. Professor, e está contido. Você não falou que seria de conjunto para conjunto? É sim, né? É sim. Só que os elementos não batem. Ó, que aqui não tem um. Por isso que os elementos não está batendo. A teoria está certa. O já está contido. Está contido e não está contido para conjunto e conjunto. A teoria está perfeita. Mas os elementos não estão batendo. Aqui tem 0, mas não tem 1. Então tá falso. Beleza? Aqui, ó, o subconjunto 1, quando tiver assim, ó, isso é o subconjunto 1. Está contido em A. Vamos ver? Está aqui o subconjunto 1. Então isso aqui está verdadeiro. Olha. Está. Percebe? Se ele tivesse colocado assim, ó, 1, assim, ó, aí isso aqui estava falso. Quando ele colocou a chave aqui, ele transformou o elemento em um conjunto. Se fosse assim, estava falso. Beleza? Ok? O A, aqui, ó, o A está contido em C. O A está contido em C. O A aqui, ó, está contido em C. Vamos ver. 0, tá. E 1, tá. 0 e 1, ó, também tá. O C tem 0 e 1. E o A também tem 0 e 1. Então, isso aqui está verdadeiro. O B não está contido em C. Será? O B tem 0, 2 e 3.
E o C, 0, 2 e 3. Então isso aqui está falso, está contido sim. Vamos ver o outro aqui, ó. Vamos lá. O B, quem é o B? 0. Ó, o B está contido em C. Então o B, quem é o B? 0, 2 e 3. E o C? 0, 2 e 3. Então também está verdadeiro. Esse outro aqui, o subconjunto 0 e 2, pertence a B. Está errado. É errado, tá falso. Por que tá falso esse? Porque eu falei para você o seguinte, olha, que pertence, eu só vou usar entre elemento e conjunto. Mas professor, mas isso aqui não é elemento não? Olha o 2 aqui, ó. Só que tá entre o quê? Tá entre chave. Quando eu coloquei entre chave, eu chamo isso aqui, não deixa de ser elemento, passa a ser subconjunto. Beleza? Então tá aí o gabarito. Revisa essa aula que é muito importante. Tá, vamos ver os conjuntos numéricos. Quando a gente está falando dos conjuntos numéricos, tem os conjuntos, né, naturais. Os conjuntos naturais são esses aí, ó. 0, começando pelo 0, 0, 1, 2, 3, e sucessivamente. Percebe que ficou um pouquinho apagado aqui, mas aqui tem um asterisco, olha. Tá aqui, ó. Quando eu colocar um asterisco em cima de qualquer conjunto numérico, exclui o 0. Então ficou 1, 2 e 3. Lembra sempre disso, tá? Então isso aí são os conjuntos numéricos. Lembra se eu colocar isso aqui, ó, asterisco. Então aqui, ó, relações conjunto. Então eu excluí agora o que? O 0. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Exclui o 0. Ok. Beleza? Então são os conjuntos numéricos. Qual que é uma propriedade dos conjuntos numéricos? A soma de dois números naturais é sempre um número natural, obviamente. 1, 2 sobrar 3 com 4, 5 com 6, sempre vai dar um número natural. A multiplicação de dois números naturais é um número natural, né? Se n é um número natural, então n mais 1 é sucessor de n, e n é um antecessor de n mais 1. Ok? Então se eu somar sempre 1, vai ser o sucessor. Ok? Beleza? Aqui está um conjunto dos números inteiros. Vamos lá para os conjuntos dos números inteiros, né? Vamos lá. O conjunto dos números inteiros são os números, se eu pegar uma reta real, são os números positivo e negativo, ó. Inteiro, ó. Olha, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Percebe que aqui, ó, está os conjuntos dos números naturais. Se está aqui os conjuntos dos números naturais, o que eu quero dizer com isso? O que é que a gente já pode tirar disso daí? Que o conjunto dos números naturais são subconjuntos dos números inteiros. Ou seja, os conjuntos dos números naturais estão dentro dos números dos conjuntos inteiros. Tá certo? Beleza? Então a gente já pode tirar isso daí. Ou seja, olha aqui, ó. Se eu pegar uma reta numérica de menos 1 a 3, aqui são os conjuntos dos números inteiros. Tá? Ok. Ou seja, que eu acabei de dizer, o conjunto dos números naturais pertence aos conjuntos dos números inteiros. Lembre disso, que o asterisco exclui o 0. Ó. Quando eu coloquei asterisco aqui, eu retirei o 0. Rapidinho. Retirei o 0 daí. Certo? Se eu colocar aqui, ó, olha, inteiro não negativo. Se eu colocar um sinal positivo aqui, ó, eu vou ter os inteiros positivos, que é o 0, 1, o 2 e o 3. Agora, se eu colocasse um mais aqui e um asterisco aqui, ó. Ó, se eu fizesse, colocasse mais um asterisco aqui, aí eu excluí o 0. Posso fazer isso também, tá? Eu posso ter também, ó, o inteiro não positivo. Qual é o inteiro não positivo? É os negativos. Menos 1, menos 2, menos 2, menos 1 e 0. Se eu colocasse um asterisco, o 0 sempre está no inteiro. Não, estão no inteiro não negativo, estão no inteiro não positivo também.
Ele só vai retirar-se quando eu colocar um asterisco aqui. Aí volta aquela velha polêmica. Mas professor, mas o zero, ele é positivo ou ele é negativo? O zero ele nem é positivo nem é negativo, o zero é neutro, né? Então ele tem, tanto está dentro do número inteiro não negativo, como estão dentro do número inteiro não positivo. Eles são um elemento neutro. E como também como está no conjunto dos números inteiros. E aí a gente vai para a nossa propriedade. Todos os números inteiros, todos os números natural é um número inteiro. Claro, né? Que são subconjuntos. Se o número natural é um subconjunto dos números inteiros, então todos os números natural é um número inteiro. A soma e a diferença entre dois números inteiros resulta em outro número inteiro. Se eu somar, né, ou fazer uma subtração de um número inteiro, vai ser um número inteiro. A multiplicação do produto entre dois números inteiros é sempre um número inteiro. Ou seja, se eu multiplicar, imagine que eu faça a multiplicação aqui de menos 3 multiplicado por menos 3, 3 vezes 3, 9. Menos por menos mais, isso aqui é um número inteiro. E também é um número natural, né? Mas aí é um número inteiro. É isso que ele está dizendo nessa questão. E aí a gente vai para outra propriedade, que é o conjunto dos números racionais. Pessoal, essa parte, preste atenção. Professor, agora isso aí, quando eu vi isso aqui no livro, deu um trabalho. O conjunto dos números inteiros, x pertence a x, tal que x é a sobre b, onde a pertence aos conjuntos dos números inteiros e b pertence aos conjuntos do número inteiro também. O que é que isso aí está dizendo? Está dizendo o seguinte: todo número que eu posso colocar ele em forma de fração é considerado números racionais. Todo número que eu vou colocar ele em forma de fração, ele é um número racionais. Ou seja, como é que pode dizer isso? 8 sobre 25. Olha, todo número tem um aqui embaixo. Se eu colocar menos 2 eu posso dizer que eu posso escrever menos 2 e posso escrever menos 2 sobre 1. Está dentro dos números racionais, né? Se eu colocar aqui, 0,333. 0,333 é a mesma coisa de 1 sobre 3. Se é a mesma coisa de 1 sobre 3, coloquei 0,33, essa dízima periódica, em forma de fração. Então são os conjuntos dos números racionais, né? Então 0 sobre 10, olha, posso escrever isso, né? Não é tanto usual, mas eu posso, né? Posso escrever isso, que isso aqui é igual a 0. Ou 0, mas professor, se eu colocar 0 sobre 1 também, então o 0 faz parte dos números racionais, né? E qual que é a propriedade? Todos os números, né? Todos os naturais e todos os números inteiros é um número racionais. A soma ou a diferença entre dois números racionais resulta em outros números racionais. Se eu somar ou subtrair dois números racionais, vai ser sempre um número racionais. Um número que pode ser escrito em forma de fração. O produto entre dois números racionais, se eu multiplicar um número racional por outro número racionais, o resultado sempre vai ser um número racionais que pode ser escrito em forma de fração. Lembra que os números decimais, o que é um número decimais? O número que é com vírgula, que a gente sempre fala, é também um número racionais. Como é que a gente pode fazer isso? Se eu tenho aqui 1,5. 1,5 é a mesma coisa de eu colocar 15. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Só 1. Então 0 e 1. É a mesma coisa que eu escrever 15 sobre 10. Tanto faz 1,5 sobre 15 sobre 10. Então esse número aqui, eu consegui colocar ele em forma de fração. Se eu conseguir colocar em forma de fração, então isso aqui faz parte dos números racionais, representado pela letra Q. Outra coisa, o coeficiente entre dois números racionais, sendo um divisor diferente de zero, é um número racionais, certo? E agora vamos para esse outro número. Esse outro número que a gente vai fazer agora. E aqui a gente vamos agora para o conjunto dos números irracionais. Quando a gente vai falar conjunto dos racionais, são aqueles números que não podem ser colocados em forma de fração de maneira nenhuma.
Vamos lá. Primeiro, raiz quadrada de 3. Se eu fizer a raiz quadrada de 3, vai dar um número gigantesco, né? Então não posso colocar um número, é um número gigante, é um número infinito. Não posso colocar um número infinito em forma de fração, ou seja, os números irracionais são representados pela letra I, né? E aqueles números que não podem, então é representado pela letra I, que não pode ser colocado em forma de fração, aqueles números que não tem fim. Não posso colocar o número infinito em forma de fração. Se eu colocar isso aqui, ó, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 2, vai ser 1,41, 42, 13 e aqui é infinito. Como é que eu vou colocar o número infinito em forma de fração? Então ele faz parte dos números irracionais. Beleza? Ok. Também o valor de π, que a gente vai falar mais lá na frente. Então os números racionais, todo número infinito. Esses números infinitos são os números irracionais. A maioria a gente vê no nosso dia a dia são a raiz quadrada não exata. Ou seja, um número irracional não é um número racional não é racional. É lógico que não posso colocar em forma de fração. A soma a diferença entre um número irracional com um número racional é sempre um número irracional. Claro, se eu multiplicar, se eu somar ou subtrair o número infinito, vai ser sempre um número irracional. O produto entre dois números irracional e um número racional é um número irracional. Se eu multiplicar um número irracional, ou seja, se eu multiplicar a raiz quadrada de 2 por menos 2, o resultado sempre vai ser o número irracional. O coeficiente entre um número irracional e um número racional, diferente de zero, é sempre um número irracional. Ok? Fácil, né? Muito simples. E o outro conjunto dos numéricos é o conjunto reais. É unido. E o conjunto reais, então, o conjunto dos números reais são todos os conjuntos. Todos os conjuntos unidos, eu chamo isso de conjunto dos números reais. A união dos conjuntos dos conjuntos racionais e os conjuntos irracionais resulta nos conjuntos dos números reais. Como é que a gente pode ver isso? Deixa eu pegar aqui, deixa eu passar aqui rapidinho. Ou seja, eu tenho aqui, ó, os conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto, primeiro conjunto que eu falei, conjunto dos números naturais, que ele é subconjunto dos conjuntos inteiros. Depois eu tenho, dentro dos conjuntos dos números inteiros, tem os conjuntos racionais, são aqueles que podem ser colocados em forma de fração. E todos os conjuntos aqui são os conjuntos dos números reais, né? Todos os conjuntos são os conjuntos dos números reais, são todos os conjuntos. Ok? Fica muito simples. Então aqui eu tenho a reta real. Dentro da reta real eu tenho aqui, ó, menos 2 sobre 3, que isso aqui é um conjunto dos números racionais. Menos 2, que aqui é o conjunto, está dentro dos conjuntos dos números inteiros. 0, ele é o conjunto dos números natural, mas também é um conjunto dos números inteiro. Raiz de 2, se eu fazer calcular a raiz de 2, eu vou ver que tem um número infinito. Se é um número infinito, é o conjunto dos números racionais. E π, que a gente arredonda para 3,14, mas também é um conjunto dos números irracionais. Então eu tenho a reta real aqui, que nessa reta real eu tenho todos os conjuntos necessários. Vamos passando. Então eu tenho que n, nesse caso, o que é que eu posso deduzir? Que n está contido em z, que z está contido nos conjuntos dos números racionais, né? E os conjuntos dos números racionais está contido nos conjuntos dos números reais. Ok. E com isso a gente termina essa primeira aula teórica e até os próximos exercícios. Até mais, pessoal. E aí na próxima aula a gente vem com exercícios sobre esse conteúdo. Tchau, tchau.